Se soubermos nutrir o nosso lar com esse tipo de pão, estaremos no bom caminho. E estaremos colocando no bom caminho aqueles que Deus nos confiou. Se soubermos ensiná-los sobre esses valores fundamentais da vida que o mundo ainda não glorifica e não exalta, nós os estaremos dando muito mais do que todas as heranças combinadas deste mundo. Porque é isso que marca de maneira indelével os espíritos e os corações. É isso que ficou gravado de maneira inapagável na história da humanidade. Seja o nosso lar um banquete desse. Possa essa ceia se perpetuar para todo o ano. E que possamos convidar os nossos a partilhar dela, fazendo da nossa vida uma vida que oferta esse tipo de alimento. Uma vida que cultua o que é afetuoso, o que é simples, o que é verdadeiro, o que é perene, o que é espiritual, para além daquilo que somente atende aos sentidos, somente nutre transitoriamente a personalidade do mundo. Isso é o Evangelho. É o banquete da verdade, da simplicidade que nutre as almas, convertendo-nos gradualmente no transcurso de séculos no pão que um dia veremos de ser, como Jesus já o é. Conhecimento do Evangelho, meus amigos, minhas amigas, é banquete dentro da alma. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Construção do Amor, capítulo 6, chamada Banquete Interior, em que ele diz assim, que o conhecimento evangélico é sempre uma festa de luz em nosso mundo íntimo. É o banquete do pão que desceu do céu, inundando-nos de paz, de esperança, de alegria, de fé. E ele diz que nesse banquete, alguns personagens precisam ali estar. E aí a gente vai entendendo a significação de cada personagem que compõe a cena em Belém. Os pastores, por exemplo, são um símbolo dos nossos sentimentos mais puros, mais singelos, que são os primeiros a se banquetear com a luz do Evangelho que vamos trazendo para dentro. O Evangelho nutre os nossos mais simples, mas mais sinceros anseios de melhoria e crescimento. É a figura dos pastores. Eles nos remetem à simplicidade, mas eles nos falam também dessa força de condução. O pastor é o que conduz. Então a gente precisa resgatar, nutrir em nós essa força de condução, de renovação da nossa vida, que é a vontade. Então são os personagens que estão ali compondo a cena. Mas também temos os animais, que, embora bonitinhos, trazem também uma reflexão sobre a nossa animalidade. O pretérito, as forças de ontem que precisam ser renovadas à luz do Evangelho. Por isso, nessa mensagem, Emmanuel diz, não nos esqueçamos de convidar também ao banquete do Evangelho em nós, essa animalidade, ou essas forças que ainda se opõem ao nosso progresso. A preguiça, a vaidade, o orgulho, o desânimo, são daqueles que precisamos convidar também para esse banquete. Nos recordamos daquela fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, quando ele diz, ao dardes um banquete, não chameis apenas os amigos, os conhecidos. Convideis também os coxos, os estropiados, os aleijados, os cegos, os mancos. E geralmente entendemos essa fala muito ao pé da letra. Claro que deveremos também expandir a beneficência, a solidariedade material. Mas quem são principalmente esses estropiados, senão esses nossos vícios? Esses sentimentos desequilibrados, pensamentos cristalizados que precisamos convidar ao banquete do Evangelho em nosso mundo interior. É a composição da cena da manjedoura. É a casa do pão trazida ao nosso mundo interior. E que os pastores representam o que em nós já é esse compromisso de condução, de orientação, de renovação. O que em nós é simples, mas é sincero. E os animais são uma representação daquilo que precisa ser renovado e que o Evangelho vem trazer essa renovação. Por isso, para encetar e concluir aqui a nossa reflexão, lembramos-nos de uma bonita mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Correio Fraterno, chamada O Pão Espiritual. É uma espécie de poema em prosa que André nos traz, mas que seria como que uma síntese de tudo que aqui a gente buscou trazer, né? Fazendo algumas conexões com essa metáfora do pão de que Jesus se serviu. E ele diz assim, o pão espiritual, amassado em luz invisível, é alimento do coração, constante e durável. Então, recorrendo à luz que temos recebido do alto, cada um de nós vai preparando esse pão, que é alimento do coração, constante e durável. Dado, embora em migalhas, é valor infinito. Semente de sabedoria, tornar-se-á celeiro farto. Minuto de esclarecimento, rasga horizontes eternos. Verbo silencioso, criará mundos novos. Toque de fé, salvará muitas vidas. Bênção de amor, renovará o estímulo apagado. Gota de consolação, amenizará muitas dores. Água da vida, fecundará campos mortos. Dom divino, sustenta milhares de criaturas. Réstia de esperança, erguerá desesperados. Pétala da paz, elimina incêndios da discórdia. Raio de luz, descerra caminhos ocultos. Dádiva de compreensão, extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos que cooperam à mesa imperceptível de Deus, acrescentando esse pão sublime e imperecível. Em outras palavras, felizes os que souberem amassar essa luz que têm recebido, trabalhá-la, sujeita ao forno das provas, das experiências mais ásperas,
para fazer da sua vida, do seu coração, uma mesa, um banquete de comunhão onde se oferta esse pão, cuja uma migalha pode tanto fazer por uma vida. Distribui-o em torno de teus passos e semearás gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados no mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras, rompendo muralhas e fronteiras, unindo almas no grande amor. Segue mundo afora, espalhando-lhe as graças, na certeza de que o Cristo é o pão que desceu do céu. Que seja essa a nossa ceia, que seja essa a oferta da mesa de nosso coração. Que em nossos lares não falte deste pão, a evocar nos corações que dele partilham, da sua santa comunhão, esses valores imperecíveis da humildade, da simplicidade, da renúncia e da abnegação, daquele que trocou o seu trono celeste pelas palhas misérrimas de uma manjedoura, de um coxo, nascendo na casa do pão, a fim de converter o nosso coração também nesta casa, nesta oferta, nesta dádiva. Que Jesus nos abençoe a todos, que seja a ceia espiritual que o Espiritismo nos proporciona, farta para todos que dele temos partilhado, a fim de convertermos, como Jesus o fez, no transcurso dos milênios, no pão a ser partilhado um dia em outros mundos, a nutrir verdadeiras multidões. Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz. Né? Assim, quanto valia isso, né? Quanto vale hoje, né? Como é que as pessoas mataram por isso e hoje não é? Aquilo não tem valor algum, né? Se transformou em outros bens e até serviços, né? O valor se transfere de mãos, né? É muito interessante essa temporalidade assim do ser humano. E a outra coisa que só para concluir, que você falou assim, a gente não é, a gente está no encargo de, né? Estar numa posição, estar numa situação, estar como pai nessa família, é um encargo. É uma oportunidade, é um trabalho de desenvolvimento. A gente leu recentemente, ela me marcou muito, acho que cabe a gente trazer, porque envolve o Natal. E Natal, gente, é fazer Jesus nascer, né? Deixar ele nascer. Ele nascer junto com a gente, né? Mas uma lição que a gente leu no sábado, no dia do meu aniversário, a gente leu essa lição, marcou. Que é assim, fala assim, a experiência é o que é, os companheiros são o que são. E ninguém está privado de oportunidades para poder seguir. Então, tem isso, né? A experiência, a Emmanuel fala, a experiência. Tudo é experiência, como aquela fala, né? Como é que Deus vê a gente, Haroldo? Como imersos em grandes experiências. Então, ou seja, o que ele chama disso que a gente passa? Experiência. Experiência. E é bonito, né? Porque do paraíso saem dois rios. Ou saem ou chegam. Aí cada um escolhe o ângulo que quer ver, né? Esses rios aí chegam, que é o Tigres e o Eufrates. O Tigres e o Eufrates. Os dois reis que chegam ou saem do paraíso. Cada um escolhe. Agora, o bonito disso tudo... Você escolhe qual, Haroldo? Chegam ou saem? Eu tô preferindo que chega, viu? Tô cansado de perder o paraíso, viu? Agora eu tô cansado de perder o paraíso. Agora eu quero reconquistar. Talvez a gente tenha que fazer como os peixes, nadar nessa correnteza, subindo, né? Para essa desova, né? Para chegar lá. Tem uma lição bonita aqui do Messias, e aí a gente finaliza, aí caminhando, né? Depois finalizando, para o Natal. Sim. E o Cristo que abriu mão do imutável, das esferas celestes, onde não há mais mudança brusca. Não há mais mudança brusca. As mudanças lá são sutis, né? Porque está no plano já da imortalidade, da pureza. São os mundos celestes. E ele que abriu mão disso para se fazer carne. Vamos lá. Para escolher o perecível. Uma aulinha de evangelização para os seus alunos. Não é? Puxa vida, hein? É difícil, né? Eu acredito que Jesus aprendeu há muito tempo que não tem lugar onde Deus não está, e não tem lugar onde ele seja prisioneiro, e não tem lugar aonde ele não possa ser feliz. Eu acho que é por isso que ele caminha e transita, né, com tranquilidade, como aquela imagem, né, que atribui a Vitor Hugo do pássaro que pousa num galho, sem temor do galho envergar ou quebrar, porque ele sabe voar, né?
Então, essa imagem é bonita. É a imagem do Aniceto, lá no Mensageiros. Quando o Aniceto chega no campo da paz, e aí o Aniceto toca a campainha. E aí André Luiz fala assim, a gente sabia que se ele quisesse, ele podia atravessar. Ele não precisava tocar a campainha nem entrar pela porta. Ele podia atravessar ou passar por cima, mas ele estava acompanhado. Olha que bonito isso. Ele estava acompanhado. E nas sociedades superiores, olha que bonito isso. O maior não ofusca o menor. E Jesus veio aqui, de vez em quando ele dava uma amostrazinha, né? Falou assim, gente, só para vocês terem uma noção, eu vou andar aqui sobre as águas, só para vocês entenderem o esforço que eu estou fazendo para me apagar. Eu vou multiplicar aqui 5.000 pães, 5.000 peixes, só para vocês entenderem que não tem limitação para mim. Eu manipulo o fluido cósmico já. Eu vou curar aqui uns leprosos cegos de nascença, só para vocês entenderem que quando eu for crucificado, se eu quiser, eu regenero meu corpo. Mas eu não vou fazer nada disso. Quando se tratar de mim, eu não vou fazer. Porque o Filho do Homem veio salvar. Bonito, né? Eu imagino que ele veio com muita alegria. Assim. A gente fica pensando, claro, um amor que a gente não consegue imaginar, mas a gente vê quantos companheiros nossos, quando organizam uma viagem para a África, a felicidade que tem, né? Mesmo sabendo, mas sabe que vai passar um tempo lá. Fica imaginando a Alcione, né? Quando a gente leu lá e ela se propôs a vir com todo o amor e tudo. Aí eu fico imaginando Cristo, né? A alegria dele em vir e pensar. Imagino eu, né? Pensando assim, chegou o momento de eu ir para os meus irmãos, né? E dar essa aula para eles, assim. Eu acho que é um amor, assim, indescritível. Porque se dizer sim, esse ex-me aqui é um amor, assim, indescritível, né? Ele vir, estar conosco. E uma vez a gente ouviu, né, Júlio, que ele não veio aqui ensinar como os cristos vivem, né? Porque os cristos, eles não têm doença, eles não têm fome. Que veio aqui falar sobre como o homem de bem, que nós seremos em breve, pode ser melhor, né? Pode viver em harmonia, pode amar o próximo, pode... Veio falar muito, acho que do nosso futuro próximo. Não veio aqui, tipo, dar uma aula, o que os cristos fazem, né? Como é a reunião dos cristos, o que é difícil alguém entender, né? Ninguém entender. Ele veio falar, como ele disse para Nicodemos, falando das coisas terrestres, você não está entendendo? Imagina se eu falar das celestiais. Ainda estamos tentando entender, né, as coisas terrestres. Estou falando das terrestres, você está com dificuldade? O intelecto, né? Porque das celestes ele falou plenamente do amor. Das celestes, ele falou plenamente da solidariedade, do perdão, do ensino moral, da vida. Então, assim, isso é celeste, né? Ele não nos privou de enxergar a essência do celeste, né? Para nós, intelectivos, profundamente racionais, né? Racionalizando, né? Ou sentimentalizando as coisas, ele cuidou do sentimento e cuidou da razão, né? Ele falou para os intelectuais, ele falou para os sentimentais, né? Vamos dizer assim. E ele é essa educação, né? Eu vejo Jesus nesse aspecto como algo totalmente fluido, né? No ensino, né? Você compreende de acordo com como você é, né? Como você é capaz de compreender, né? Acho que a lição de Jesus é: eu te aceito como você é. E como você é, você vai chegar lá. Como você é, com as suas características, com os seus dons, você vai alcançar. Você não é igual aos outros, os outros não são iguais a você, não foi assim que Deus criou. Mas todos chegarão, né? Nenhuma das ovelhas se perderá. Mas você falou que tem um texto. Já achou? De Emmanuel. Um texto de Emmanuel. Não, o texto de Emmanuel era a história, pra você ver que coincidência, né? Leonardo falou, era esse prefácio do Caminho da Luz. É mesmo? O prefácio do Caminho da Luz, onde ele fala... Vamos pegar ele aqui então, pra gente encerrar. Vamos ler. Né? Vamos. Antepenúltimo parágrafo do prefácio, da introdução. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã, de um holograma, né? Maravilhoso. As almas mudam a indumentária carnal, no pulso incessante dos séculos. Bonito isso, né? São as mesmas almas. É a mesma turma. Constroem o edifício milenário da evolução humana, com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do Espírito, renova as inquietações e angústias de cada século. Então, cada século tem uma angústia diferente, uma inquietação diferente, no sentido de aclarar o caminho dos povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões.
Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem.